Vamos lá então, nono ano, ao nosso quarto bloco de atividades remotas de história. Falaremos agora do nosso conteúdo de história do Brasil. Falaremos das rebeliões, as revoltas e os movimentos revoltosos durante o período colonial, início do Império ali, não é? Sobre os movimentos e rebeliões que aconteceram na América Portuguesa, sabemos que no final do século XVIII, grande parte da população brasileira vivia no litoral. No entanto, vilas e cidades haviam se formado no interior em razão da atividade com prática da pecuária e a mineração. Os núcleos urbanos eram distantes uns dos outros e havia dificuldade no transporte. Assim, muitas vezes, era mais fácil praticar o comércio diretamente com Portugal do que entre as capitanias internamente. A população do Brasil era formada basicamente pelos seguintes grupos: os colonizadores, compostos por reinóis, ou seja, pessoas nascidas no Reino de Portugal e que representavam os interesses do governo português. Fazia parte desse grupo os grandes comerciantes, governadores de capitanias, juízes e desembargadores, oficiais militares, bispos e arcebispos, ocupavam a maior parte dos cargos da administração, controlavam o comércio e defendiam o domínio colonial. Os colonizados. Grupo composto de escravos, negros, indígenas, mestiçados e brancos pobres que correspondiam a cerca de 80% da população, ou seja, a maioria. Trabalhavam na lavoura, nas minas, nos transportes, no artesanato e no comércio urbano, entre outras atividades. Além deles, havia o grupo dos colonos, formado pelos senhores de engenho, fazendeiros, proprietários de minas, pecuaristas e donos de charqueados, que em sua maioria eram descendentes de europeus. Muitas vezes os colonos se sentiam prejudicados pelas interferências da metrópole nas atividades econômicas da colônia. O governo português proibia, por exemplo, a instalação de manufaturas de tecidos finos e tinha monopólio sobre a exploração do sal, tabaco e diamantes. Processo de independência. Durante a época colonial, diversos conflitos opuseram a população da colônia ao governo português. Os exemplos desses conflitos foram a Revolta dos Beckman em 1684, a Guerra dos Emboabas em 1707 a 1709, a Guerra dos Mascates de 1710 a 1711 e a Revolta de Vila Rica entre 1720, que pretendiam mudar aspectos da dominação colonial portuguesa. Também houve movimentos como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolta Pernambucana que contestaram o domínio português e queriam obter a independência. Na segunda metade do século XVIII, as jazidas de ouro de Minas Gerais estavam se esgotando. Mesmo assim, o governo português continuou cobrando pesados impostos dos mineradores. Isso porque, para o governo, não era ouro que estava acabando, mas sim um contrabando que tinha aumentado. Um clima de tensão e revolta tomou conta de Minas Gerais quando o governo da capitania anunciou que haveria uma nova derrama, cobrança imediata dos impostos atrasados. Em relação à derrama, um grupo de colonos organizou um movimento contra as autoridades portuguesas que ficou conhecido como Conjuração ou Inconfidência Mineira. Entre os principais inconfidentes estava Cláudio Manuel da Costa, de 1729 a 1689, minerador e poeta Tomás Antônio Gonzaga, poeta e magistrado, e Carlos Correia de Toledo, de 1731 a 1803, padre e minerador. Um dos poucos inconfidentes que não faziam parte da elite econômica era Joaquim José da Silva Xavier, que recebeu o apelido de Tiradentes porque exercia o ofício de dentista. De acordo com alguns historiadores, a Inconfidência Mineira foi influenciada por ideias iluministas vindas da Europa e pela independência dos Estados Unidos. Os planos dos Inconfidentes incluíam fundar uma república com capital na cidade de São João del Rei, implantar indústrias na região e criar uma universidade em Vila Rica, a atual cidade de Ouro Preto. Porém, não haviam propostas efetivas para abolir a escravidão, tampouco para melhorar as condições de vida da maioria da população.
O movimento foi denominado ao governador da capitania de Minas Gerais, Visconde Barbacena, por Joaquim Silvério dos Reis, que em troca conseguiu o perdão de suas dívidas. Informado sobre a conspiração, o governador suspendeu a derrama e ordenou a prisão dos envolvidos. Muitos participantes da conjuração foram presos, julgados e condenados. 11 deles receberam pena de morte, mas a rainha de Portugal, Maria I, mudou a punição para exílio perpétuo em colônias portuguesas na África. Só Tiradentes teve a pena de morte mantida. Ao longo do tempo, a conjuração mineira foi interpretada de várias maneiras. A conjuração baiana. Quase 10 anos após a conjuração mineira, ocorreu um novo movimento, dessa vez na Bahia. Dele participaram alfaiates, pedreiros, sapateiros, soldados e escravos. Ficou evidente a atuação de grupos populares nesse movimento, conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Um dos líderes da revolta foi Luís Gonzaga das Virgens Veiga, soldado de poucos recursos que tinha sido punido por abandonar o serviço militar várias vezes. Veiga sabia ler e escrever, o que não era comum entre as pessoas pobres daquela época. Os planos dos revoltosos incluíam o fim da escravidão e da dominação portuguesa, a proclamação de uma república, a permissão para que navios de todas as nações ancorassem nos portos baianos. Inspirados nas ideias iluministas, alguns revoltosos escreviam panfletos e cartazes distribuídos na porta das igrejas ou colados nos muros da cidade. Em um desses documentos estava escrito: "Está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais." O governador da Bahia na época procurou descobrir quem eram os autores dos cartazes e panfletos e chegou ao nome de Luís Gonzaga. Mais de 30 participantes do movimento foram presos e processados. As penas mais severas foram aplicadas aos líderes mais pobres. Em novembro de 1799, 4 mestiços foram enforcados e esquartejados. Os alfaiates João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira e os soldados Lucas Dantas e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga.